Fala galera do Zona de Comando, hoje nós temos sim o primeiro vídeo então que trata especificamente de um subtipo de deck Commander dentro do arquétipo agro. Falaremos hoje dentro desse arquétipo agro que eu mostrei no vídeo passado, que nós vamos cobrir todos os subtipos que estão aí na tela para vocês. Hoje nós falaremos especificamente sobre o subtipo Swarm, que tem como base tokens, certo? Isso dentro do arquétipo agro. Vamos lá? Então, uma definição de Swarm, para vocês entenderem de onde vem essa palavra em inglês. Prestem atenção na definição de número 2. A group of bees, social wasps or ants, when migrating with a queen to establish a new colony. Basicamente é um grupo de abelhas, ou de vespas, ou de formigas, que migram com uma rainha para estabelecer uma colônia nova, né? Ou então para colonizar algum lugar. Ou então até a definição de número 1, a large number of insects or other small organisms, especially when in motion, que quer dizer um grande grupo de insetos ou outros organismos pequenos, principalmente quando eles estão em movimento. Basicamente o que a gente tem aqui são definições para uma palavra em português que eu consegui associar, que me faz bastante sentido, que é a palavra enxame. Então, quando a gente pensa em swarm, a gente pode pensar na palavra em português enxame. E quando a gente pensa em enxame, a gente pensa em quê? Uma grande quantidade de insetos, basicamente abelhas. A gente sempre associa o enxame com abelhas. Então, quando você pensa num enxame de abelhas, você pensa numa quantidade extremamente grande de abelhas juntas, voando por um lugar, ou então defendendo algum lugar, ou então atacando alguma pessoa, né, ou algum animal. Um enxame sempre envolve uma grande quantidade daquele determinado tipo de animal ou de inseto, certo? Dentro do nosso Magic, nós temos, por exemplo, os tokens de planta, que a gente pode encher o campo de batalha com eles. Existem cartas que enchem um campo de batalha com tokens de plantas. Então nós temos também, por exemplo, tokens de insetos, tokens de saprófitas, token de esquilos, todos aqueles tokens que são criaturas fraquinhas, né, sozinhas, 1/1, 0/1, mas que podem ter seu poder e resistência aumentados por outros efeitos, ou podem ganhar corpo quando em conjunto, ou com sinergia com outras cartas ou encantamentos. Isso é um enxame. Dentro do Magic, quando a gente pensa em enxame, a gente pensa nesse tipo de tokens, dessas criaturas. Um token desses que eu mencionei pode servir como um Chump Blocker. Isso é uma característica sensacional para um estilo de deck que tem como base tokens, né, um Swarm, e cada tokenzinho seu, como por exemplo aquele esquilo 1/1, pode, por que não, bloquear um Ulamog da vida, bloquear um Eldrazi qualquer da vida, bloqueia até Emrakul, né? Não que isso jogue em Commander, mas fica aí um exemplo de uma troca justa. Para você que não sabe o que significa Chump Blocker, que é uma coisa que a gente ouve falar bastante, mas acho que pouca gente entende exatamente o que isso significa. Um Chump Blocker é aquela criatura fraquinha sua, que você basicamente faz com que ela pule na granada, né? Ela é jogada na frente de uma criatura grande para impedir aquele ataque daquela criatura grande. Ela vai para o sacrifício mesmo, certo? Você joga aquela criatura para defender um ataque de uma criatura super forte, e aí essa criatura fraquinha bloqueando um ataque de uma criatura grande, a gente chama essa criatura de Chump Blocker, né? E esse movimento de dar esse bloqueio é um Chump Block. Tá? Então basicamente é isso para você que nunca entendeu direito essa expressão. E num deck de tokens você vai ter com certeza uma série de Chump Blockers para você usar contra ataques inimigos, né? Tá aí uma das grandes utilidades, ou um dos grandes motivos pelo qual você jogaria com um deck Swarm, né, um deck de tokens. Um segundo motivo é para poder se aproveitar de efeitos de encantamentos, como por exemplo Beastmaster Ascension, que está aí na tela de vocês, para transformar aquele esquilo
1/1 fraquinho num esquilo marombadão, né? Um esquilo super forte que vai de repente bater 6/6, 7/7, 8/8, vai saber. Beastmaster Ascension, para você que não conhece muito bem, é um encantamento que dá +5/5 para suas criaturas, desde que esse encantamento tenha 7 ou mais marcadores nele. E como que você consegue colocar marcador nesse encantamento? Basta atacar. Quando uma criatura sua ataca, você coloca um marcador nesse encantamento, certo? Ele tendo 7 ou mais marcadores, as suas criaturas todas elas recebem +5/5. Tá aí uma carta sensacional para um deck do tipo Swarm, né? Uma carta que você com certeza vai querer incluir nesses decks cheios de tokens por aí. Uma outra razão para se jogar com decks do tipo Swarm é porque aquela criatura sua 0/1, sabe aquele token de Eldrazi? Aquela criatura 1/1 fraquinha que a gente já mencionou, é uma ótima fonte de sacrifício para um bem maior. Então, por exemplo, Grave Pact, que diz quando uma criatura sua morre, cada outro jogador sacrifica uma criatura. Então, se uma criatura sua morre sendo, de repente, num bloqueio de um atacante grande, pelo fato de morrer, você tem lá um Grave Pact no campo de batalha, cada outro jogador sacrifica uma criatura, certo? Você perdeu uma criatura 1/1 e cada jogador outro vai ter que sacrificar uma dele, que provavelmente vai ser mais interessante do que simplesmente um token. Ele pode ser usado para um bem maior, como por exemplo o feitiço Victimize, quando você sacrifica esse tokenzinho, por exemplo, e aí você devolve 2 cards de criatura do seu cemitério para o campo de batalha virados, certo? Então você pode trocar a sua planta 0/1 ou seu esquilo 1/1 por 2 criaturas bem mais fortes, tá? Um outro motivo interessante pelo qual você poderia usar esses tokens, né, seria feitiços como Natural Order, em que você sacrifica uma criatura, procura no seu grimório por um card de criatura e põe em jogo. Então, de repente, aquele esquilo 1/1 virando um bicho 12/12, um bicho 8/8, é muito mais interessante, não? Então tá aí uma bela forma para você usar os tokens nesse arquétipo Swarm. Ou então também para artefatos do tipo Skullclamp, que você equipa uma criatura e automaticamente assim que ela morre, você compra 2 cards. Então aquele token de planta, aquele token de esquilo, podem se transformar em 2 cartas na sua mão. Tá aí um belo motivo para você jogar com isso. Tem algumas cartas no Magic, especificamente no Commander, que ficam melhores quando você joga com decks que tem bastante tokens, né, ou muita produção de tokens. Então, um deck Swarm, como por exemplo, Elesh Norn, que faz com que todas as suas criaturas recebam +2/2 e enfraquece as criaturas dos seus oponentes. Elesh Norn joga bem em vários decks, mas em decks de tokens ela ganha ainda mais corpo e muito mais relevância. Um outro exemplo é o Eldrazi Monument, né? Um artefato sensacional que faz com que suas criaturas recebam +1/1, voar e fiquem indestrutíveis. Ao custo, obviamente, de toda a manutenção você sacrificar uma criatura. Mas se você se você montou um deck Swarm, um deck com base em tokens, não vai ser difícil você ter uma criatura para você jogar para o sacrifício em prol de algo mais interessante, que é todas serem indestrutíveis, +1/1 e voar, enfim. Essa carta, o Eldrazi Monument, ela é com certeza muito bom para vários decks. Com decks de tokens, um deck tipo Swarm, ele é ainda melhor, certo? Dá para fazer combo também no deck de tokens, com certeza. Se você pega, por exemplo, Earthcraft e Squirrel Nest, você consegue ter um combo interessante. Com o Squirrel Nest, esse encantamento de terreno, você encanta uma land, aí você vira essa land e coloca um token 1/1 de esquilo em campo. E aí, com o efeito de Earthcraft, se você tiver ele no campo de batalha, você pode aproveitar, já virar esse esquilo que você produziu e desvirar um terreno básico, né? Então, se você encantou o seu Squirrel Nest numa floresta, num terreno básico, precisa ser um terreno básico, você já pode desvirar ele automaticamente. E aí você já vira, produz um token, e aí o efeito de Earthcraft faz com que você desvire Squirrel Nest, aí você vira de novo, produz outro token, enfim. E isso vai infinitamente. Você produz
infinitos tokens. Dá para fazer combo index também de swarm, index de tokens, né? E você pode também aproveitar na parte mais high-end do deck, ou seja, nas curvas mais altas, e colocar cartas que são produtores de tokens mais fortes, né? Como, por exemplo, Crackwood Lead, que produz token a cada manutenção e ainda pampa seus bichos. Mitotic Slime, que quando morre se transforma em 2 tokens, depois quando morre em mais 2 tokens. Ant Queen, que tem um efeito que produz tokens. Imperious Perfect, mesma coisa, além de pampar os seus tokens. Avenger of Zendikar, que se aproveita de Landfall para transformar os tokens de planta em tokens melhores. Peter Blossom, que a gente já está cansado de ouvir falar. Siege Gang Commander funciona legal, Index Swarm. Knight Captain of Eos também. Sacred Mesa. Garruk Wildspeaker, produtor de tokens também. A Elspeth, também produtora de tokens. Todas essas são cartas que sim funcionam bem em decks normais, mas em decks do tipo Swarm, eles ganham ainda mais corpo, certo? Todas essas são cartas que você pode considerar sim para os seus decks Swarm, se você estiver montando ou já tiver um deck de tokens, são cartas que você precisa considerar com certeza. Obviamente que o ponto fraco de deck Swarm são as remoções em massa, né? As remoções globais, estilo Cólera de Deus. Isso é complicado, porque isso faz com que você tenha o teu jogo completamente prejudicado, porque onde você ganha, né, a tua win condition é povoar o seu campo de batalha de decks, ter alguma forma de torná-los mais fortes ou mais relevantes e ganhar com eles, né? Então o ponto mais fraco desse deck são com certeza as remoções em massa, tá? Quais são os decks Swarms mais populares que a gente pode encontrar no Commander? Normalmente, quando você enfrenta um deck Swarm, do tipo Swarm, ele normalmente vai ter a cor verde nesse deck, tá? Ou só verde, ou verde com alguma outra cor, ou mais cores, tá? E esse deck ele pode também ser branco. Essas são as duas cores mais populares que a gente encontra para decks do tipo Swarm. E pode ser até uma mistura dos dois, tá? Por um tipo de um Selesnya. Então, um exemplo aqui que leva branco, só para reforçar ou corroborar o que eu falei, é um deck que tem como general a Teysa. Tá? É bem interessante montar um deck do tipo Swarm, tendo ela como general, tá? Para se aproveitar também das habilidades dela. Outro clássico aqui é o Ezuri, né? Aí ele já é monogreen. Então o Ezuri é aquele típico Swarm, também tribal, porque ele se aproveita da tribo Elfo, e ele tem um efeito bem relevante de pampar o seu exército para você poder melhorar a sua win condition, né? Outra é a Nath, que leva o verde também, tá vendo como ou eles têm verde ou branco? Com a mistura do preto, que dá Golgari, também legal para você montar deck Swarm com ela como general. A Savra, também outra Golgari, aí de novo a presença do verde. Rhys the Redeemed, aí um Selesnya na veia, que tem muita sinergia com tokens, né? Então ele é bem Swarm. Aqui já é uma mistura, vocês percebem que já mistura as duas cores mais populares também com preto, né? No Guru of Spores, que é bem legal você ter como general. Esse é um dos decks, acho que mais interessantes de se montar, até pelo fato de você poder ter acesso a 3 cores, né? Mas é um Swarm bem bacana de Guru of Spores, eu já vi, já enfrentei eles também. E de Ulast também, aí já mistura o verde, o nosso tradicional verde, com o vermelho para um Commander Gru, tá? Mas também bacana para decks Swarm. Tá aí alguns exemplos de generais que você pode usar como ideia para iniciar a construção do seu deck com base em tokens. E você teve não só dicas de generais, como também dicas de cartas para você usar e o porquê de você montar decks Swarms, para que eles servem ou o que te agradaria para montar decks Swarms. Então é isso, pessoal. Esse basicamente é o nosso episódio número 1, que tratou do subtipo Swarm dentro do formato agro. Se você gosta de decks agressivos, se você gosta de tokens, e pelos N motivos que eu listei aqui, você pode pensar muito bem, por que não, em montar o seu Commander Swarm, encher de tokens, matar os seus inimigos em combate e ser feliz para o resto da vida, certo? A gente volta com o episódio 2, que vai ainda ser dentro do arquétipo agro, tratando de outro subtipo em breve. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui.
comentem, deem like se vocês quiserem, fiquem à vontade. Grande abraço a todos.